O papel do homem e da mulher, um antídoto em meio ao caos. Este é o nome desta aula, na qual estou presente, e foi sugestão de dois alunos que participam das aulas semanais aqui que eu faço no Google Meet. Se você tem interesse em participar, basta entrar no link que está na descrição no grupo do WhatsApp. A sugestão de aula do nome do aluno é Paulo Vitor, né? Ele deu essa sugestão de tema de aula, né? Vamos lá, quando a gente fala de papel de homem e de mulher, isso é muito caricato. Eu preciso confessar a vocês que não sou muito mais fã desse tipo de abordagem. Por quê? Porque com meus estudos, eu notei que brasileiro gosta muito de regrinhas de vida. E isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque, em resumo, falando bem na lata e sendo bem objetivo, não existe nenhuma regrinha de vida que é adaptável para nenhum ser humano, com exceção dos 10 mandamentos. Então, tudo que passar dos 10 mandamentos é nota de rodapé para fazer cosquinha no seu cérebro. Isso significa que todos esses livros de autoajuda, esses coaches, esse pessoal, sei lá, até mesmo o Jordan Peterson, que não se enquadra no autoajuda nem coach, mas ele tem aquele livro de 12 regras para a vida, né? Ele, infelizmente, cai nessa narrativa de que o ser humano pode ser encaixado dentro de um saquinho, dentro de um punhado de regrinhas e que vai dar tudo certo no final. Por que que isso não dá certo para nós? E por isso que eu acho que a abordagem não é bem por aí, embora o título chame a atenção de várias pessoas de quererem saber qual receita mágica que é para ser uma boa esposa, ou um bom marido, né? Buscar ter esse papel, né? E abraçá-lo. Por que que isso não funciona? Pelo simples fato de que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma circunstância diferente, cada um de nós, seres humanos, nós temos um temperamento, uma infância, traumas, enfim, a lista pode se delongar para milhares e milhares de coisas que estão em jogo quando a gente fala de seguir regrinhas, seguir uma fórmula de bolo pronta, desde que todo mundo siga o passo 1, 2 e 3, vai dar tudo certo, tá? Então o que eu posso trazer aqui? Para não ficar falando aqui que não tem como fazer nada e vocês que se virem, tem como a gente focar numa coisa só. Você, se é homem, pode focar numa coisa só. E você, se é mulher, pode focar em uma coisa só. Eu já ressaltei isso em algumas aulas, aqui que estão no YouTube, inclusive. E se vocês focarem só nisso, você sendo homem ou mulher, dentro do casamento, vai facilitar demais a vida de vocês, tá? Então, primeiro vamos falar com os não casados. Se você é uma pessoa que não é casada, você tá querendo buscar a pessoa certa, não é isso? Entre muitas aspas, a pessoa certa, ela simplesmente não existe. Vamos quebrar logo essa ilusão, né? Não, eu tô procurando a pessoa certa. Bom, se você se refere à pessoa certa, aquela que Deus criou para você, sei lá, se você tem essa ilusão bem tacanha, bem Disneylândia, de que Deus criou uma pessoa para você, a pessoa certa, que os seus corações foram traçados na maternidade, uma coisa bem assim, né? Eu gosto muito de trazer você para a realidade, você que está me ouvindo aí, e te dizer que isso não passa de um tipo de ilusão infantil, de achar que por existir essa pessoa, você vai encontrar ela num estilo de série como Pousando no Amor, aquelas séries bem românticas, shakespearianas, né? Que tudo acaba ou em um Romeu e Julieta, né? Ou acaba em absoluta ficção terá um final feliz, de estilo da Disney, né? Então, assim, a primeira coisa que você precisa compreender é que isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Pela simples razão de que se sua vocação é matrimonial e se existe mesmo, vamos levar em consideração essa hipótese, essa pessoa certa, na qual você foi traçada e que Deus criou para você, traçou você na maternidade com ela e etc. Vamos imaginar que essa pessoa morreu. E aí?
essa pessoa que Deus criou para você, ela morreu por alguma doença, algumas ocasiões de arbítrio que existe na realidade. Alguma doença, algum acidente, o carro bateu nela e aí ela faleceu. A pergunta que fica é, e aí, você não tem mais vocação? Você não tem mais vocação para ser pai de família ou marido? Que essa pessoa na qual você acreditou que Deus criou para você, ela faleceu antes da hora? Então você vê, não faz sentido, não faz o mínimo de sentido você buscar isso, tá? Você casar com alguém que você acha que vai encontrar essa pessoa certa. O que existe, e aí vai a dica para os solteiros, é o seguinte: você precisa ter duas coisinhas só para buscar essa pessoa. Que não necessariamente precisa ser a certa, mas que precisa ser pelo menos a que tenha, vamos usar a palavra critérios. Convergência de critérios, tá? Vamos usar essa palavra. Você precisa achar uma pessoa que tenha duas coisinhas só. Primeiro, disposição. Segundo, princípios iguais ao seu. Repito, disposição remete à questão de a pessoa estar no mesmo tipo de ritmo que você. Se você busca casamento e já inicia o namoro, é interessante você buscar alguém que já pense no namoro como um treinamento para o casamento. Tô falando um absurdo aqui? Então, assim, se você está iniciando um namoro com alguém que acha que namoro já basta, você vai ficar diante de uma pessoa acomodada, seja homem ou mulher. Então, se você é homem e está pedindo namoro uma moça que não está nem aí para casamento, ela acha que tem que aproveitar a vida, você está perdendo o seu tempo. Porque você espera na sua ingenuidade que você vai mudar a cabeça dela no meio do caminho. Isso é um absurdo de uma tamanha egocentricidade monumental. É pior, botar aqui, ó, pior ainda é o ficante e suas variações. Pois é, né? Isso daí eu nem entro em consideração, que já é absurdo do absurdo, né? Eu tô supondo que o pessoal que tá assistindo aqui tem um QI elevado a 12, para não ficar com esse negócio de ficante, peguetes e sei lá o que. Basicamente, isso aí é só forma de falar bonitinha para você sacralizar a luxúria, sacralizar a putaria. Só isso. A pessoa que usa esses termos, você já viu que ela já está acostumada a viver na putaria. Você tem que descartar, seja ele homem ou mulher. Nem só dá bom dia, boa tarde, boa noite para essa pessoa. Trata com o mínimo de dignidade e tchau. Entendeu? Não dá brecha nenhuma para nada. Pode ser uma Afrodite te dando mole e você simplesmente fala assim: valeu, tchau. Essa pessoa já se rebaixou um nível de animal. Entendeu? De cachorra no cio, entendeu? Ou até mesmo um cachorro no cio, né? Dependendo se você estiver assistindo e for mulher. Então, assim, a pessoa que usa esse vocabulário já é um grande indício que ela não tem a mesma disposição que você. Mete o pé. Simples assim. Primeiro estamos falando do solteiro, depois a gente vai falar dos casados, beleza? Isso, se vocês repararem bem, já faz parte um pouquinho de papel de homem e mulher. Que cada homem deve procurar, que cada mulher deve procurar, para depois assumir uma postura. Uma única postura que eu vou botar aqui dentro do casamento, tá? Então vamos lá. Disposição e pelo menos convergência dos princípios. Os princípios têm que ser iguais. O que é princípios? Meus amigos, eu estou falando aqui de princípio moral. Estou falando aqui de princípio religioso. Até mesmo, se vocês quiserem, princípio político. Porque isso vai facilitar a vida de vocês. Não sejam ingênuos e altamente pessoas egocêntricas e soberbas de acharem que vai entrar num casamento e a pessoa no meio do caminho vai mudar. Ah, não, eu casei com uma pessoa que é da Umbanda e eu sou cristão protestante. Ah, no meio do caminho ela se converte a Jesus, sei lá o quê. Não seja idiota. Não seja imbecil. Isso, inclusive, é coisa de mulher. Muita mulher pensa assim: ah, eu vou mudar o cara que eu tô aqui. Eu tô aqui com um cara que é ateu, mas aí eu sou católica. E aí, no meio do caminho, a pessoa vai conhecer, né, a religião e vai se. Não, não pense nisso, que isso não acontece na maior parte dos casos. Eu estou falando de modo estatístico. O que acontece é que a pessoa prostitui a sua própria religião em troca de paz. Grava isso que eu estou falando. A pessoa prostitui a sua própria religião em troca de paz dentro do casamento. É isso que acontece na prática.
Na maioria dos casamentos que a pessoa casa com a pessoa que um é ateu, o outro tem prática religiosa, a outra tem outra prática religiosa, às vezes é umbanda, outro casa com espírita. Não faça isso. Não seja tolerante com isso. Quanto a isso, você tem que ser intolerante, tá bom? Tem que ser intolerante, não com a pessoa, mas com os princípios. Ó, a pessoa não tem o mesmo princípio que eu, então tchau. E eu tô vendo que ela não tem abertura para mudar, então tchau. Quanto a isso, você tem que ser intolerante, sim. Intolerância se aplica a princípios. Esse é um ensinamento do Fulton Sheen. Pesquisem quem é o escritor Fulton Sheen. Intolerância se aplica a princípios. Tolerância se aplica às pessoas. Você pode tolerar que a pessoa um dia vai mudar, mas você não pode ser ingênuo achando que você vai ser o salvador. Essa síndrome de messiânico, né? De messianismo, que eu salvarei a pessoa. Tá? E botar ela na conversão, sei lá o quê. Não se ponha um jugo desigual com descrentes, diz aqui em Coríntios, né, capítulo 6. Botaram aqui no chat. Pois bem, então, fiquemos atentos. Vamos ficar atentos, tá? Princípios morais também são importantes. Vocês sabem que eu sou um caso à parte. Minha história, em resumo, é o seguinte. Em 2 palavras, minha história é o seguinte. Eu casei com 23 anos. Eu conheci minha esposa. Namorei, noivei e casei com 2 meses e 3 semanas. Tudo isso, 2 meses e 3 semanas foi o suficiente pra eu já estar casado com ela. Ou seja, nosso namoro demorou 3 semanas, eu pedi ela em casamento, 2 meses depois, foi durante o nosso noivado, a gente já estava casado. E aí começamos a morar juntos, depois de casados. Eu sou um caso à parte, não gosto de me usar como exemplo, porque eu sei que tem muita gente que não tem, primeiro, a mesma sorte que eu, de achar alguém tão completo como a minha esposa, tá? Segundo, que não pode ter, às vezes, a mesma maturidade que eu tive de discernir quando e onde conversar, aonde fazer perguntas, o que combinar, verificar a disposição, a convergência de princípios, se bate tudo. Então muita gente vai ser levado pela paixão Romeu e Julieta, entendeu? E não vai verificar nada disso. Então, ok? Primeira coisa que você precisa prestar atenção é isso. A minha história de vida, meu testemunho, só prova que para a eternidade não existe tempo certo. Só isso. Presta atenção nisso que eu tô falando pra vocês. A minha história de vida só resume numa frase de que para a eternidade não existe tempo certo. Que as pessoas ficam falando, você precisa ter 3 anos de namoro, você precisa ter regrinhas de vida e fazer isso e aquilo, você precisa arrumar emprego. Você precisa ter uma segurança financeira, você precisa acabar sua faculdade, você precisa... Não, você não precisa nada disso. Você não precisa nada disso. Eu casei sem emprego, eu vendia doce na rua, na porta de escola, um brownie, lá no Rio Grande do Norte, na rua Estrela do Mar, em Nova Parnamirim. Eu vendia naquela escola ali. Eu tava trabalhando com isso, vendendo livro também pela internet, eu era um autônomo por excelência. E mesmo assim, sem geladeira, sem máquina de lavar dentro de casa, numa kitnet onde eu pagava R$ 550 por mês, eu ousei e fui audaz e pedi minha esposa em casamento. E mais audaz ainda foi ela que ela aceitou, sabendo que eu estava nessas condições. Então, quando eu fui pedir ela em casamento, tudo mais, até perguntei pra ela depois, durante o nosso noivado, expliquei mais ainda a minha situação, detalhei, e perguntei pra ela: "Você tá preparada pra sofrer junto comigo? Sabendo das minhas condições? Sabendo que eu sou um pé rapado?" Sabe o que ela me respondeu? "Sim, meu amor, estou. Não tem problema, eu te amo, vamos adiante." E essa frase dela me deu o maior tipo de força pra eu chegar aonde eu estou hoje. Hoje eu moro numa casa, graças a Deus, uma casa que eu nunca morei na minha vida, né, de um conforto extraordinário e merecido que Deus me deu, entendeu. Só pra você ter uma ideia, tem 4 quartos, sacar 4 banheiros, assim, eu nunca morei, nem quando eu morava com meus pais, uma coisa assim, entendeu. É um presente totalmente merecido, você tá entendendo. Só minha história é muito à parte. Não quero que vocês se inspirem na minha história e achem que isso vai acontecer com vocês, porque não, porque eu assumi e abracei a providência divina de que eu poderia passar fome com ela. E ela sabia disso. Você tá entendendo? Tudo que eu foquei foi se eu estava agradando a Deus mesmo, se eu estava vendo a disposição que ela tinha comigo, no mesmo ritmo de disposição, e se tinha os princípios convergindo. Só isso. Isso inclui princípios religiosos, como a gente diz aqui, morais, até mesmo políticos, se vocês quiserem incluir.
tá? Não é de grande valia, mas facilita a vida também se você for uma pessoa engajada politicamente, etc, etc. Porque as posições políticas das pessoas, às vezes, diz muito dos princípios dela. Vou te dar um exemplo, somente um, preste atenção nisso. Minha esposa teve uma primeira gestação que foi gravidez ectópica. Você sabe o que que é isso? Vocês estão assistindo, você sabe o que que é isso? Eu não sabia. Até eu descobri que a gravidez ectópica é quando o bebê fica preso dentro da trompa do útero da esposa, da minha esposa. E sabe o que isso significa? Que o bebê continua crescendo durante a trompa e minha esposa pode morrer de hemorragia interna. E aí, o que que faz? Eu vou matar o meu próprio filho porque tá ameaçando a vida da minha esposa? Você entende como é que é um dilema moral pra gente que pratica seriamente a religião e sabe que aborto é assassinato, que é algo imoral, entendeu? Você entende? Se ela não tivesse os princípios, pelo menos religiosos e políticos, de pelo menos ser contra o aborto e saber que é pecado, essas duas coisas, ela teria matado nosso filho tranquilamente. O que aconteceu na prática, graças a Deus, é que o nosso bebê faleceu naturalmente, por insuficiência sanguínea, que não foi enviado lá e faleceu na própria trompa e não precisou retirar o bebê, matar o bebê, tirar o bebê dentro da trompa, entendeu? Fazer cirurgia. Vocês entendem como é que é delicado? Vocês não podem ser idiotas, ingênuos, imbecis de casarem com alguém que não tem os mesmos princípios e convergência de princípios e disposição com vocês. Eu digo isso para os homens e para as mulheres que estiverem assistindo isso, tá bom? Então, fica o recado para os solteiros, beleza? Agora, indo para depois de casar, que é a parte que acho que o pessoal tá mais querendo, né? O que fazer depois do casamento, né? Tá um inferno aqui, minha esposa só vive reclamando, eu só vivo reclamando dela, que a gente não tem é, conversa, diálogo direito, a gente só vive brigando. Tem diversos casos, né? Tem casos que eu já peguei como terapeuta, de que o marido, nos primeiros meses de casamento, traiu, ou às vezes a mulher, depois de 1 ano, 2 anos, traiu, né? E eles querem restaurar esse casamento. Ou até mesmo que abandono no lar houve, né? O marido abandonou o lar, falou que não quer mais ter o casamento, tá buscando divórcio, enfim. Também casos de esposa que eu vi fazendo isso, embora seja mais incomum. Para vocês facilitarem a vida de vocês no casamento, só há um papel, vamos dizer assim, entre aspas, um papel que eu gosto de falar que vocês pratiquem. E esse papel não tem nada a ver com essa caricatura burguesa. Deixa eu abrir um parênteses grande aqui, tá? Existe na internet uma caricatura burguesa. E eu digo isso porque eu não sou marxista, não. É só você estudar a mentalidade burguesa durante a história da humanidade que você vai ver que isso vem da ideologia burguesa. De que um homem, eles têm que estar naquele padrãozinho pós-revolução industrial, tem que ficar fora de casa, tem que ficar fora de casa 24 horas. Eu tenho que dar atenção total ao meu business, ao meu trabalho. Então, é uma mentalidade burguesa bem americana, que o brasileiro adora copiar. É aquela mentalidade americana que bota o trabalho acima da família. O americano adora esse negócio do botar o business, o trabalho, acima da família. Então isso é demoníaco. Não é preciso muito esforço para você que se tem prática religiosa não e ver que isso é totalmente que vai destruir sua família. Se você é religioso, você já entendeu que você é demoníaco. Existe uma hierarquia do amor, e na hierarquia do amor o trabalho está muito embaixo, onde deveria estar a sua família. Em primeiro lugar tem que estar Deus, nessa hierarquia do amor. Em segundo, seu cônjuge. Isso significa, sabe o quê? Que se você é mulher, você não deve submissão ao seu marido se o seu marido, por exemplo, te proibir de ir pra missa ou pro culto, ou quiçá. Você tá entendendo? Não existe esse preto no branco, tico e teco, fla-flu, que o brasileiro tem de dicotomia, né? A submissão radical em tudo, né? Ou é isso, é sim ou é não. Existem certas coisas que existem exceção. Por exemplo, faz sentido se você é esposa, se seu marido te proibir de ir pra missa ou pro culto, sei lá, ou de não guardar domingos e dias santos, você deixar de ir porque tá querendo cumprir a submissão? Faz sentido isso? Então a gente tem que detalhar definições evidentes do que significa submissão, porque tá virando uma caricatura na cabeça das pessoas. Assim como o papel de homem e mulher tá virando caricatura.
Então não cai nessa narrativa burguesa de achar que o homem tem que ficar fora de casa, que a mulher tem que fazer tais padrões e copiar gestos e palavras da internet, que isso vai transformar numa uma esposa realmente verdadeira e o marido vai se tornar um marido verdadeiro se ele ficar, por exemplo, seguindo o modelo pós-revolução industrial, fora de casa, não dando muita atenção para a família, filho, deixando a esposa jogar as traças lá, se ferrando todo com as filhas. Você tá entendendo? Uh, e a esposa tem que ficar, por exemplo, de avental, fazendo almoço, janta, cuidando das crianças, educando as crianças e cuidando do lar, tudo ao mesmo tempo, né, é, em frente a um pilotando um fogão, por exemplo. Você tá entendendo? Isso é muito caricato. Essa ideia no passado até deu certo. Em certos tempos, onde seu bisavô, por exemplo, tinha que ficar na terra colhendo beterraba, é porque só tinha beterraba para eles comerem. E o modelo familiar que deu certo naquela época é que aquela mulher ficasse em casa, protegida, com as filhas, os filhos em geral, cuidando do lar, enquanto o marido tentava trazer essa comida para dentro de casa. Você tá entendendo? Hoje não adianta você pôr isso à força. Eu vejo muitos católicos, protestantes, cristãos em geral, tentando pôr à força esse tipo de modelo, quando na verdade isso só está adoecendo a mulher. Tanto que não deu certo que veio um movimento feminista por aí. Então as mulheres se revoltaram com isso. Nenhuma mulher hoje, presta atenção no que eu vou te dizer pra vocês. Presta atenção. Larga tudo que você tá fazendo e presta atenção no que eu tô falando pra você. Nenhuma mulher hoje, ela nasce pós século XIX e não tem uma pitada de feminismo. Todas elas estão infectadas com o feminismo, inclusive você que é homem, está assistindo isso aqui. O câncer feminista já pegou todas as pessoas, porque faz com que os dois, tanto homem quanto mulher, apreendam a causa de que é justo tratar o outro, mesmo sendo homem ou mulher, como igual. Você sabe a confusão que isso dá? Porque se eu trato a minha esposa como eu aceito numa boa, que ela pode tomar porrada minha como se fosse uma igual a mim. Quando na verdade a força física dela não é a mesma que a minha. A voz dela é a mesma que a minha. A força moral que eu tenho não é a mesma que a dela. Se eu levantar a voz pra ela, é claro que ela vai se sentir oprimida, porque a minha voz é mais grossa, a dela é mais fina. Assim como o meu braço é mais forte e o braço dela é mais fraco. Mas hoje falar esse tipo de coisa é o quê? É um tipo de intolerância, é um tipo de machismo, é um tipo de. Você tá entendendo? Você vai cair nessa narrativa de que você tem um sufixo ista, machista, né? Você vai ser sexista, você vai ser feminista. Vai cair nessa narrativa? Você não vai. Você precisa começar a compreender que existe a realidade que não pode ser ignorada. Qual é a realidade que não pode ser ignorada? Bem, que homens e mulheres têm demandas diferentes a serem supridas. E essas coisas diferentes é o que une a gente e torna a gente complementar. A mulher tem a fechadura e eu tenho a chave. A mulher tem a vagina e eu tenho o pênis. A mulher tem uma demanda afetiva que é ser que é alguém com segurança e proteção. Eu tenho a força física e a segurança na qual eu posso passar. Você tá entendendo? Tudo une a gente, ao mesmo tempo que a gente, enquanto homem e mulher, casal, tem uma diferença. Mas é claro que vai ter uma diferença, porque Pitágoras já identificou que o número 2 é o número divisivo. Você notou tudo que tem 2 é antagonista? Vocês nunca pararam para pensar 2 minutos nisso? Estudem Pitágoras. Pensem bem, claro, escuro, noite, dia, homem, mulher. Tudo que tem 2 é divisivo. Então não tem como você tentar colocar numa caixinha. Vocês estão vendo a tamanha amplitude que tem esse assunto, né? Não tem como colocar numa caixinha dizendo que temos que seguir um papel na qual lá atrás deu certo e impor a força do século XIX para o século XXI. Não adianta pegar modelos do século XVIII, do século XVII, do XV, XIV, XIII, não adianta. São outros tempos. E eu não digo isso porque eu sou progressista, positivista, de que acho que a ciência, conforme o tempo vai passando, os tempos necessariamente modernos e atuais são melhores e os de trás são ultrapassados. Eu não creio nisso.
eu não sou positivista, eu não sou nenhum tipo de progressista, tá? Mas eu sou uma pessoa realista. A gente precisa adaptar o nosso tempo segundo o que a gente precisa. Hoje a gente está vendo um monte de mulheres insatisfeitas e adoecidas com esse tipo de modelo burguês. Não tem nada mais anticristão que a burguesia. A mentalidade e a ideologia burguesa, elas são materialistas. Por isso que elas são anticristãs. São eles que controlam a vida, eles que trouxeram a ideia da antinatalidade. A antinatalidade é demoníaco na sua base, que vai contra o próprio mandamento de Deus. O próprio Deus pede: crescer e multiplicai-vos. Está em Gênesis, ora bolas. Crescer e multiplicai-vos. Antinatalidade faz o quê? Anticoncepcional faz o quê? Evapora toda essa ideologia antinatalista e, portanto, malthusiana, de Thomas Malthus, ela impõe uma barreira entre homens e mulheres. O que é um anticoncepcional se não uma barreira? É o homem tentando brincar de Deus. É o homem tentando falar assim: quantas almas eu vou pôr no mundo? Quem decide quem vai vir alma no mundo sou eu, o ser humano. Eu sou o homo Deus. Você tá entendendo? Isso é pura brincar de Deus. Fica botando anticoncepcional na sua esposa, fica usando camisinha, fica usando DIU. Isso é brincar de Deus, sim. Independente se você é protestante, se você não tem religião, se você sei lá o que você é. Mas é, se você tem que confessar nessa obviedade. Você brincar quantas almas você vai trazer para o mundo é ou não é brincar de Deus? Sim ou não? Questão lógica aqui. Tá? Aqui, ó, o Paulo citou uma outra passagem bíblica: não se põe em julgo desigual com descrente. Ah, não, esse aqui eu já tinha lido, do Paulo. Eu achei que fosse uma mensagem nova. Pois bem, fechando um parênteses gigante aqui, para vocês não caírem nessa caricatura, né, influenciada pela uma ideologia burguesa, vamos falar agora de casado, né, o papel de homem e mulher casado. Uma coisa só você precisa fazer sendo homem. É necessário que você queira, na prática, resolver problemas que a sua esposa vai te trazer. Eu faço uma pequena pergunta: por que você acha que a sua esposa casou com você? Em busca de quê? Alguém tem a suposição? O que você acha, Paulo? O Paulo tá aqui com a gente. O que você acha que uma mulher casaria com um homem? Essa palavra que elas usam muito bem, companheirismo. Quando eu pergunto para as mulheres por que você casou com seu marido, elas sempre respondem essa palavra: companheirismo. O que significa isso? Vamos traduzir para a cabeça de um homem entender? Significa simplesmente o seguinte: quero alguém que resolva meus problemas. Problemas internos, problemas externos, alguém que me ouça, alguém que me passa segurança, alguém que me passa proteção. Tudo isso está incluído no pacote do, entre aspas, companheirismo. Entendeu? Na cabeça da mulher, ela quer alguém que complemente e não traga problemas para a vida dela. Ou seja, se ela casa com um cara que é passivão, ela fica bolada, ela fica insatisfeita, ela fica incomodada. Se ela casa com um cara que é bunda mole, que é um cara tipo assim: só quero paz, sei lá o quê, que não é um cara que toma a frente, que tem atitude, ela vai ficar insatisfeita, vai querer se revoltar, vai querer virar feministona, we can do it. Entendeu? Então, assim, maridos, homens, vocês precisam entender que dentro do casamento vocês precisam tomar a frente e resolver problemas da sua esposa. É todos os problemas, Klaus? Não. Vou repetir isso. É todos os problemas que minha esposa trazer? Não. Porque a gente sabe que mulher, eu vou falar isso, nenhuma mulher vai ficar ofendida, porque é uma coisa óbvia. Mulher é fábrica de problema. Mulher gosta de ficar pensando em problema. Todas as mulheres, elas só vivem pensando em problema. Elas não ficam satisfeitas igual o homem fica. O homem, ele consegue sentar no sofá e, por mais que tenha uma dívida gigantesca, problemas financeiros, problemas psicológicos, isso e tudo, ele consegue simplesmente virar uma chave e falar: agora eu vou descansar.
Presta atenção, essa possibilidade não existe na cabeça da mulher. Simplesmente ela não tem essa chave. Falar, vou dar de stand-by aqui, deixa eu descansar. Não existe. A gente está falando de uma limitação psicológica na cabeça da mulher. Vocês não podem achar com essa influência feminista de que a mulher pensa e age conforme o homem pensa e age. Porque não é verdade isso. Lembra que a gente disse aqui? Cada um tem demandas para serem supridas que são diferentes. Demandas afetivas, psicológicas, morais, etc, etc. Tá? Então, ficou alguma dúvida? Da parte do homem, é necessário que ele resolva problemas. É todos os problemas, Klaus? Repito pela milésima vez. Não. Por que não é todos os problemas? Porque elas fabricam 2.000 problemas por dia. Então, o que você vai fazer? Na prática, você, quanto marido, vai escolher 2 desses problemas que você... desses 1.000 que ela trouxe, que você julga ser o mais importante. Tá? Ó, aqui vem as situações que ocorrem bastante e me causam certa dúvida. Mulheres que ganham muito mais que os homens passam o dia trabalhando, principalmente com a internet, eu diria. Nesses casos, o homem que vira do lar, né? Como funciona? Hoje a gente tem esse mecanismo. Muito bem, trazido aqui, viu, Paulo? Parabéns. Que bom que você trouxe esse dilema, porque é muito atual, tá? Então vamos lá. Um cara que fica dentro de casa e a mulher fica na linha de frente, a gente vai encontrar polos invertidos, simbolicamente falando, na psique de cada um. O que é um homem que fica em casa? Ele, inevitavelmente, ele pode ser o homem mais ativo do mundo, mas ele vai se tornar um passivo. Passivo nas atitudes, passivos no modo de agir, passivos no modo de pensar. Tudo vai ficar passivo, porque ele está muito protegido. Estar no lar, ficar muito em casa, apodrece e adoece a cabeça do homem. O homem não foi feito. O homem foi feito, olha, vou fazer uma pequena investigação simbólica aqui, tá? O homem foi feito do barro. Vamos pegar esse símbolo cristão, beleza? Eu creio firmemente que a gente foi feito assim, né? Eu sou católico, creio firmemente que a gente foi feito assim. Mas, se você é ateu, tá assistindo isso aí, pensa no modo simbólico, tá? Se o homem foi feito do barro, é evidente que todas as inclinações, vícios, apetites que eu tenha, esteja nesse negócio chamado matéria do mundo. O que é o barro se não a matéria do mundo? Isso explica, pessoal, porque a maioria das pessoas que são homens são mais inclinadas à pornografia do que mulheres. Porque o homem é muito levado à matéria do mundo, ao visual. Por que vocês acham que a primeira coisa que um homem vê na mulher é beleza e não outra coisa, não caráter? A mulher, ela quer ver outra coisa. Ela quer ver se o cara vai passar caráter pra ela, segurança, proteção, se ela vai resolver problema. Entendeu? Essa é a demanda da mulher. Mas o homem, ele só vê a primeira coisa. Quer saber se é bonita. Em outras palavras, eu quero saber se é gostosa. Entendeu? O que é isso? Isso significa que a gente é inclinado ao mundo. Então a gente tem que, de certa forma, suprir essa demanda de sair do lar, não ficar muito preservado, é a palavra. A gente não foi feito para ser preservado, a gente foi feito para ir para a guerra, para correr risco, para morrer. Quanto mais a gente faz isso e der o nosso suor para isso, mais a gente vai ficar satisfeito com a nossa própria masculinidade. Da mesma medida, a mulher não vai ficar satisfeita, ela pode ser a mais empoderada, feminista que quiser, se ela virar o polo dela e ao invés dela ser passiva, ela ser ativa. O que é você trabalhar fora, passar maior tempo em casa, sustentando a casa? Todas as mulheres que eu atendi, e eu ponho minha mão no fogo, que todas elas, até as feministas, por mais empoderadas que elas se digam, elas estão incomodadas de ficar sustentando um macho dentro de casa. Elas vão ficar confundindo o marido como se fosse um filho. Porque, meus amigos, atenção, filho é que dá trabalho, filho é que você sustenta, filho é o que você ensina, filho é o qual você preserva dentro de casa, porque ele é incapaz. Então, o marido que assume essa postura de ficar, vou aceitar aqui em casa, cuidar das crianças, vou ficar aqui, inevitavelmente você está invertendo o seu polo. Em vez de você ser um cara ativo, você vai ser passivo. Daqui a pouco você está insatisfeito consigo mesmo e não sabe explicar o porquê. Daqui a pouco você vai falar, acabou o amor. Não acabou o amor não, meu amigo. Você que é burro e não entendeu isso. Não é que acabou o amor pela sua esposa. É que a sua esposa está agindo como macho e você está agindo como fêmea. Simples assim. Quem é que vai se apaixonar por um outro macho dentro de casa?
Você tá entendendo? Então, necessariamente, eu tô sendo categórico aqui, a mulher que trabalha fora de casa, isso eu digo, a mulher que trabalha com CLT, atenção, presta atenção no que eu tô falando, é com CLT. Mulher que tem carteira assinada, mulher que serve um patrão, né? Que isso, inclusive, é uma contradição gigantesca, né? As mulheres acham, com o feminismo, trouxe a ideia mais confusa de que elas são livres para servir um patrão, mas que são escravas para servir o seu marido, né? Então, submissão tem que dar ao seu patrão, lá, né? Você tem que ter CLT, lá, ter a carteira assinada, isso você é livre. Mas para servir o seu marido dentro de casa, sei lá o que, com a comidinha, no celular, fazer os seus próprios horários, ser a sua própria chefe dentro de casa, aí isso é escravidão. Ser dona de casa é uma escravidão, né? Então essa é a ideia mais confusa que o feminismo trouxe, e o Chesterton já identificou isso no século XIX para o XX. O autor D.K. Chesterton, tá? Mas enfim, o que é mais importante vocês entenderem é isso, que se a mulher assumir funções fora de casa, com carteira assinada, nas quais homens também exercem a mesma função, ela vai ficar cada vez mais masculinizada. Claro que as mulheres elas podem trabalhar com certas coisas, e elas trabalharam no passado, que deixam elas com a feminilidade preservada. Exemplo, muitas mulheres trabalhavam fora de casa com colheita, coisas mais leves. Tá? Muitas mulheres trabalhavam dentro de casa, com o marido trabalhando dentro de casa. Não, eles tinham uma. Isso era muito comum na França, por exemplo, no século. Do início do século XX, né? Ter um negócio que era dentro de casa. Ela vendia coisas dentro de casa. Né? O marido fazia, por exemplo, sapateiro, ele era sapateiro dentro de casa. Eles trabalhavam juntos com esse negócio. Então, esse tipo de trabalhos, eles são sadios para mulheres, são sadios também para homens. Foi muito sadio e continua sendo. Eu mesmo, eu atendo a maioria dos meus pacientes dentro de casa, aqui online. Eu dou aula dentro de casa, online. A maior parte do tempo eu estou sendo pai ou marido. A maior parte do meu dia eu estou sendo pai ou marido. Sou muito presente, graças a Deus, dentro de casa. Isso é bom para meus filhos, isso é bom para minha esposa, que ela tem uma ajuda, para não ficar com duas crianças aqui, que por enquanto são duas. Se Deus quiser, futuramente vai vir mais. Pra ela não ficar sozinha, louca, né, despirocando. Porque antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha a família muito presente. Tinha os primos, tinha tias, tinha avós que vinham ajudar a esposa. Hoje não tem mais isso, tá tudo segregado, não sei se vocês notaram. Hoje sequer tem Natal em família, as pessoas brigam com muitos parentes, familiares, tá muito dissolvida a família. Então, quando se fala de família tradicional, entre aspas, é risível, principalmente no Brasil, que não tem mais isso. Família tradicional era onde tinha um patriarca e a matriarca. Isso exige todo um conluio de parentes juntos que davam suporte, tanto financeiro como emocional, para esse casal, que tinha às vezes 12 filhos. Estão entendendo? É só com o advento do anticoncepcional que isso se tornou a merda que está hoje. Então, esse lapso com a família, na qual o Karl Marx identificou como superestrutura e ele não estava desprovido de razão, né? Ele falava que o que compõe uma sociedade é a família, a tradição e a religião. Qual desses três você acha que tem hoje? Não tem mais tradição, ninguém quer seguir nada, cada um quer fazer o seu próprio caminho. Não tem religião, porque hoje você mistura religião, fala que você é católico bandista, católico espírita. O pessoal faz self-service de religião, mistura tudo, principalmente no Brasil. E muito menos família. Família hoje, quando muito, sobra mãe. O pai já meteu o pé há muito tempo, e quando tem os dois juntos, os dois são disfuncionais, dois pais imaturos, que não sabem agir como pai nem mãe. Você tá entendendo? Então, infelizmente, esse é o nosso cenário hoje. Então, essa pergunta aqui foi muito boa do Paulo. Deu esse leque de opções que a gente investigou aqui, tá? Olha, ele perguntou outra coisa aqui, mas por que quando o homem faz o papel de prover e resolver problema, não existe o risco de ver a mulher como filha, não? Não veio esse questionamento, me veio de repente esse questionamento, tá?
Vamos lá, Paulo. Por que que o homem, quando faz esse papel de prover, resolver problema, ele não vai tratar a esposa como filha? Pelo simples fato de que, na época das cavernas, por exemplo, o que mais a gente via era o quê? O homem saindo de casa para caçar da sua vida e trazer com segurança para sua prole, que estava lá na caverna, resguardada. Então, esse tipo de atitude de prover, né, de resolver problemas, é tipicamente masculino. O homem foi, vamos dizer assim, programado, entre aspas, para que isso ocorra. Então, você pode, assim, isso que eu tô falando é uma coisa muito experimental. Vocês que estão ouvindo são casados, vocês simplesmente não vão entender. Você que tá me ouvindo é solteiro, sei lá o que, você vai falar assim: ah, será que é assim mesmo? Isso eu ver minha esposa como filha. Faça que você vai ver, meu filho. Que você não vai ver porcaria nenhuma de ver sua esposa como filha, entendeu? Você vai ficar assim, graças a Deus, que eu tô dando meu sangue, meu suor, porque é para isso que eu fui feito. Tô me sentindo muito bem, satisfeito é a palavra. Você não vai ter nenhum tipo de dúvida, tipo, será que eu estou tratando minha esposa como filha, agindo dessa forma? Claro que não. Porque isso desde dos nossos ancestrais já faziam isso de forma diferente, como essa da época das cavernas que eu trouxe. Entendeu? Então faça isso que eu tô falando é muito experimental, é muito empírico. Só você fazendo. Não adianta quanto mais eu der argumentos aqui, as pessoas não podem ficar duvidando, ah, será que é assim? Então, experimente, né? Experimente. Agora, quanto à mulher. A mulher, ela precisa compreender que eu disse o papel do homem, certo? A questão é, na questão do homem, o que ele deve fazer, que é uma coisa só, um papel só, tá? Isso não é uma receita mágica. É só você fazer e simples. E me diga se você se sentiu satisfeito ou não, tá? Repito, é para resolver todos os problemas que a esposa trazer? Não. Mulher é fábrica de problema. Ela gosta de trazer problemas, ela gosta de ficar pensando em problemas. Ela só vive pensando em problemas. Muitas mulheres sabem que elas inventam problemas ilusórios. Por quê? Por qual razão? Não sei. Elas têm essa debilidade, infelizmente. Então você não vai resolver todos os problemas, você vai resolver só 2 ou 3 que você julgar mais essenciais. São coisas simples. Por exemplo, minha esposa ficou se queixando que a louça está muito grande. Vai lá, contrata uma faxineira e ela lava tudo. Ou você mesmo, se você quiser, você lava. Quebra esse galho para ela. Acabou. Resolveu um problema. Você julgou que estava incomodando muito ela. Ela estava muito triste por isso. Você foi lá e resolveu sem pedir aplauso. Presta atenção no que eu tô te falando. Você vai fazer isso sem pedir aplauso. Porque pedir aplauso é humilhante. Você ficar jogando na cara dela, lavei a louça, sei lá o quê. Você tá pedindo que ela fique batendo palma pra vocês. Isso é humilhante. Você fica pedindo aplauso. E agora eu vou falar da mulher, que eu tô falando muito do homem, né? A mulher, pelo seu contrário, ela tem que compreender que não adianta ela achar que ela tem que resolver problemas, porque é isso que ela quer. Então muitas mulheres acham que o marido vai gostar dela estar sendo a parceira, a companheira dele, aquela que fica lado a lado, nós somos iguais, olha como é que eu sou útil, né? E aqui vou resolver problemas com você. Não, você não vai resolver problemas. Você vai transmitir afabilidade pro seu marido. É só isso que você, mulher, tem que fazer. Aí muitos aqui vão ficar olhando, ouvindo essa aula, vão pensar assim, nossa, que coisa reducionista, nossa, como ele é machista. Mas aí fica uma só pergunta para vocês mulheres. Vocês acham que nós, homens, a gente consegue fazer alguma coisa sem vocês? Resposta sim ou não? Você acha que a gente consegue fazer alguma coisa que precise realmente de vocês? Que sem vocês a gente não seria completo? Me diga uma coisa só. Algumas mulheres podem argumentar, tá? É que a gente consegue fazer coisas que os homens não conseguem, por exemplo, da gente ser mais organizado, tá? E desde quando o homem liga pra organização? Me cita uma coisa que a mulher sabe fazer e o homem não sabe. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então, vocês, mulheres, vocês são o refúgio para essa dureza do mundo. Nós, homens, olhamos para o mundo e vemos muita dureza, muita disputa de quem é o mais forte, quem ganha mais dinheiro. Quando a gente olha para vocês, a gente vê um refúgio, fala, nossa, que coisa boa, alguém que cheira bem, alguém que me dá beijo, que me dá abraços.
entendeu? Que me causa toda essa afabilidade, que transmite essas afabilidades. Então, quanto mais você transmitir afabilidade para o seu marido, mais ele vai ficar feliz de estar casado contigo. E quanto mais você, marido, resolver problemas da sua esposa, que você julgar os mais essenciais, não precisa ser todos, mais ela vai se sentir feliz no casamento. Tá entendendo? Essas duas coisas precisam ser problemas, tanto do homem como problemas existenciais, que ela resolve da esposa, como da mulher transmitir afabilidades existenciais do marido. E nessa maior parte das vezes elas vão se queixar, as mulheres que estão aqui vão se queixar, vão falar assim: ah, Cláudio, mas se eu ficar sempre dando um beijinho no meu marido, um abraço, por exemplo, se eu não fazer cara de azeda quando ele quer me dar um beijinho na bochecha, ele vai querer levantar minha saia. Aí a pergunta que eu faço pra você, mulher, é o seguinte: tá bom, ele vai querer levantar sua saia, sempre buscando sexo? Tá. A pergunta que eu lhe faço é uma: isso vai estragar o seu dia? 5 minutos da sua vida vai estragar seu dia? Quando muito é 5 minutos, no máximo 10, né? Hoje tá cada vez caindo, mas a duração do ato conjugal, tá entendendo? Então, as mulheres hoje elas tratam, isso com muita negligência. Daí ao que a gente conversou no início, de você escolher uma mulher que tem os mesmos princípios que você, que, por exemplo, se você for católico, existe no catolicismo um débito conjugal entre os cônjuges. O que que é isso? É que a mulher e o homem, eles não podem negar sexo quando solicitado. Se negar, está sob pecado mortal, porque está negligenciando a alma. Os dois cônjuges, o marido e a mulher, têm que ter um dever moral para suprir essa carência afetiva. Isso, portanto, sexual. Então, se a mulher está negando o ato sexual para o marido, que justamente está pedindo e solicitando por debilidade, por concupiscência, para aliviar a concupiscência, é mais do que o seu dever você cumprir esse ato. Você com vontade ou não, você com sono ou não, você com preguiça ou não. Não gostou, simplesmente não casasse com um católico, simples assim. Entendeu? Ah, não gostei, então não casa com um católico. Simples assim. Pratique sua religião a sério. Case com quem é católico, para facilitar a sua vida. Mesma coisa também a esposa. Às vezes a esposa tem uma demanda sexual. Eu já peguei casos assim: a esposa tem uma demanda sexual que o marido não consegue suprir, porque ela quer todo dia. Eu sei que posso estar falando uma coisa e o pessoal fica, nossa, oh! Né? Que agora os homens, nossa, realmente tem mulheres que querem todo dia? Sim, tem. Tem. E não são poucas. Né? Tem mulher. E isso não é normal, tá? Eu estou dizendo que não é bom, não. Eu tô falando isso, algumas pessoas vão encher os olhos e falar, nossa, como é bom ter uma mulher assim, né? O homem vai pensar assim, não, como é bom ter uma mulher assim que quer todo dia o ato sexual. Mas uma hora cansa, entendeu? Uma hora você chega do trabalho cansado, uma hora você já se esvaziou, entendeu? Esvaziou lá embaixo, entendeu? Você não dá toda aquela importância como devia quando você está solteiro e tem muita concentração de espermatozoides dentro do seu testículo, entendeu? Então, você não faz mais questão disso. Então, para quem é católico e é marido, também, entre aspas, estaria lascado nesse quesito, que uma esposa que é todo dia tá ferrado. Então, saiba muito bem com quem você está casando. Entenda mais ou menos a demanda afetiva, sexual dessa pessoa. Evidentemente, vocês só vão descobrir isso depois do casamento. Por uma questão óbvia, não só de doutrina, não só de teologia moral, fazer um negócio desse, né? Por questão de castidade, mas também por uma questão óbvia de decência, pudor. Você não vai antecipar uma coisa sagrada porque você julga que tem que conhecer a sexualidade da pessoa antes. Como as pessoas dizem hoje popularmente, né? Um test drive, né? Fazer um test drive sexual com a pessoa, né? Não seja imbecil de fazer um negócio desse, que vai perder toda a graça e a sacralidade do casamento, tá? Então, as mulheres precisam compreender que não podem, não têm o direito de fazer isso, de humilhar o marido e pedir aplauso para ele porque você cumpriu com o seu débito conjugal, por exemplo.
Ah, eu te dei ontem, agora você vai fazer isso pra mim. Se jogar isso na cara do marido é pedir aplauso pra ele, que ele te aplauda porque você fez um negócio que era sua obrigação. Assim como o marido ficar solicitando aplauso da esposa porque lavou a louça, que era sua obrigação você tentar resolver todos os tipos de problemas mais essenciais da sua esposa. Mais do que sua obrigação. Se hoje foi a louça, amanhã pode ser outra coisa. Você tá entendendo? Ah, não quero fazer almoço hoje, não quero comer na minha sogra. Você fica só em silêncio, você vai lá e resolve o problema, você não fica discutindo com a sua esposa. Você não fica negociando, não cai nessa narrativa feminista de que tudo tem que ter diálogo. Tem certas coisas que você vai lá e age e acabou. E se a sua esposa perguntar por que você fez isso, você vai responder porque eu te amo. Acabou, entendeu? Tem que ser assim. A mulher se derrete por você se você fizer um negócio desse. Você vai lá, age, resolve o problema em silêncio. Quando ela descobrir e perguntar por que você fez isso, você fala porque eu te amo. Acabou. Entendeu? Se você é casado, pode ter certeza que nesse momento sua esposa aumentou 1000% o tesão em você. Então tá aí o segredo. A admiração, o tesão, tudo isso melhora na mulher. Quando o marido toma esse tipo de postura. Vou resolver 2 ou 3 problemas no dia. Minha esposa traz 1000 problemas. 2 ou 3 eu vou resolver e pronto, vou ficar quieto na minha. Deixa ela falar o que ela quiser. Deixa ela reclamar com uma pessoa imatura. Não sei o tipo de esposa que você casou. Tem umas que realmente são muito masculinas. Estão infectadas até o talo pelo feminismo. Daí vocês podem tirar que elas vão ficar com esse polo totalmente ativo. Quero trabalhar, quero sei lá o que, quero fazer sei lá o que. E aí o cara se sente diminuído. O cara querendo ou não, ele tem uma postura passiva. De falar, ah, então tá bom, né? Vou fazer o quê? Vá lá então. E aí tem formas de a gente driblar isso, tá, gente? Se você tem uma esposa que faz questão de trabalhar, simplesmente falar pra ela, tá bom, mas todo o dinheiro que você ganha é seu. Eu vou pagar o essencial dentro de casa. Contas, água, luz, tudo eu. Aluguel é da minha conta. O dinheiro que você quiser, você gasta com seus mimos aí. Porque se você não fizer isso, segredinho aqui pra você. Você vai se sentir enquanto marido insatisfeito no do casamento. Você vai olhar para começar a olhar para outras mulheres, achando que a vida dos outros será mais feliz que a sua. Você vai flertar com divórcio, sim. Então vocês têm que entender que marido, a cabeça do homem, foi feita para ele querer dar o sangue pelo seu relacionamento. Sangue e suor. E a esposa, ela tem que se sentir útil para o marido. Mas essa utilidade não é meramente como uma extensão da costela de Adão, assim como foi feita a primeira mulher chamada Eva. Mas sim com uma pessoa útil, na qual complementa. E aí vem a palavra submissão. A submissão vem da palavra de complemento à missão do homem. Submissio. Então, só dessa forma que vocês vão conseguir algum tipo de paz dentro do casamento, que hoje está cada vez mais em ascendência e culminando em divórcio, tá bom? Se você está assistindo isso no YouTube, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para entrar no grupo, onde semanalmente está dando aulas. Aceito sugestão de aulas dentro dos temas de psicologia, de relacionamento, de cultura, de filosofia, tá? Entre aí logo abaixo, dê o like no vídeo se você gostou e está assistindo no YouTube e comente o que achou, tá bom? Hoje tivemos um aluno aqui presente só, que é o Paulo. Paulo, tudo certo? Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Deu para entender? Tudo em ordem? Tudo show? Então, ótimo.